Shirley, ora pra gente aí, pra gente começar. Tá bom. Já baixa aí, Sérgio. Bondoso Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana, porque conseguimos chegar no teu santo sábado para o descanso. Queremos te agradecer, porque nós precisamos de ti. Precisamos pensar mais na questão que anda acontecendo na nossa vida espiritual, e para isso estamos aqui reunidos para o estudo da tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha nos iluminar e nos inspirar para que possamos aprofundar no estudo conforme o que desejas para nós. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, meu pastor. Hoje Vamos a gente nessa. vai ter o privilégio E aí, de ser coordenado. Eu pensei que você ia abandonar o barco hoje, eu estava sumindo aí. Não, é isso Pra aí. assumir Não assim abandonar mesmo? jamais. Não, eu sei que você não abandona. Hum, Ó a Milena aí na área aí, ó. Tô aqui. Nossa secretária. Quer dizer que Augusto com 40, com Pô, tem cara carinha de 16. 25 a 27. A Pensa que tem Marizinha, mas não 16, chega né, aos 30, rapaz? não. Pois é. Aí, Essa cara, semana foi Augusto É com bênção, 40, né? Melinha Bênção. com a gente não conta. A gente não conta. Privilégio de A gente não poucos. conta com quanto, mas também teve. legal, gente. Nem ouviu, Melinha. É. Essa lição aí de Mark Filho está sendo fantástica, né, gente? Eu pensava Tá. que já tinha esgotado tudo, Mark Filho, eu já vi vídeo dele fazendo amigos, aquela revista de oração, algumas literaturas, eu lembro aí, eu tenho até uma aqui comigo, e essa aqui, ó. Tá de cabeça para baixo? Não. Estudando juntos. Uhum. Isso aqui é ótimo para quem dá estudo bíblico. Ele fala o que nós temos em comum com as religiões. Aí você vai conversar com pessoa de outra denominação, ele expõe aqui os conhecimentos em comum de cada denominação com a nossa. Aí você faz uma ponte para conversar com aquele indivíduo. É bem interessante. A Casa Publicadora tem assim, bem acessível. Legal. Então, o Mark Philly, camarada, tem um poço inesgotável aí. Aí, pensando que já tinha visto de tudo, vem com essa lição aí. Essa lição tá top demais. Não é? E o verso áureo começa aí falando sobre a missão. Mateus 14, 19, disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Jesus se coloca aqui como o nosso, não só modelo, mas exemplo, né? Jesus Cristo é uma figura carismática, cativante. E às vezes a gente, como líder, tem esse desejo, né, de ser igual a Jesus. Quem que não quer ser igual a Jesus? Imitador dele. A sua influência, onde chegava, impressionava. E Mark Philly procura mostrar um pouco aqui de quem era Jesus e nós precisamos ser igual a ele. Então, ele nos trouxe para experiências bíblicas. Falou da experiência do toque, a cura do cego, e a gente pode ver, podemos começar agora indagando algumas perguntas para a gente comentar. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode aprender com a experiência do cego, essa cura aí do cego. Teve 2 tópicos aqui que chamaram a atenção. Essa cura do cego, eu confesso que sempre me chamou muita atenção. Por que foi feito em 2 etapas? Né? Assim, Deus não podia ter curado de uma vez? Por que curou aos poucos? Porque ele estava cego, a luz ia atrapalhar. Cara, Jesus curou outros cegos. Não é esse o problema. E aí? Por que ele agiu dessa forma? Vamos agora passar para os universitários, debatedores da Novo Tempo. Gisele chegando na área aí essa semana. Gisele... Semana não, foi hoje, né? O vídeo de Gisele? Foi hoje. Foi hoje, inclusive falou do aniversariante, revelou isso. Ai, o amor é lindo. Shirley, Melinha. E aí? Os universitários é com Gisele mesmo.
Desculpa, Gisele, gente, cheguei atrasada. Mas você Cheguei dá conta, Gisele, atrasada. você dá conta, muito Eu inteligente. nem ouvi Vai a lá. pergunta. Vai, pastor, repete aí. O que a gente pode aprender com a experiência do cego aqui, né? A cura se deu em 2 etapas. Por que houve esse processo de 2 etapas aqui, diferente dos outros milagres? Tô tentando lembrar. Sabe que eu prestei atenção nisso. Assim, o cego, ele foi levado a Jesus, né? Isso, Então, garoto. a lição... Esse foi mais ou menos o primeiro passo. Isso. E o que acontece? Aí tem alguns aspectos aí para a gente analisar, porque, primeiro, a fé de alguém basta, né? Jesus ouve a cada um individualmente, né? Então, se você pede pelo outro, né, e é da vontade de Deus, vai realizar no outro, né? E era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele momento, né? O cego foi levado e Deus iria providenciar ali a cura dele. Mas eu acho que esse segundo passo era para provar um pouquinho a fé dele agora, né? Você realmente acredita que você vai ser curado, né? Então, vai lá, caminha, né? Então, eu vejo assim, né? Muito bem, aniversariante. Essas 2 etapas, entendeu? Deus conseguiu provar isso, mas fica essa dupla mensagem, né? Se você pedir, né, a sua fé que vai fazer a diferença. E tem duas palavrinhas aqui, né? 2 frases, trazer e rogar. Isso aqui está ligado, mostra o que Jesus espera de nós nesse processo, nessa etapa de evangelização, ou nessa frente de evangelização. Enquanto Jesus viveu aqui, né, nos seus milagres, há um registro de 25 milagres distintos, sendo que a metade desses milagres tem ação direta de alguém levando alguém conduzindo a Cristo. Veja que interessante. Tem uma pesquisa que mostra, é uma pesquisa não da Igreja Adventista, mas é uma pesquisa interdenominacional. A maior forma de evangelismo que existe é através da amizade. Tem até um livro do pastor Abdala, que ele fala do evangelismo da amizade. Poxa, é bem legal esse livrinho dele. Uma vez, uma ocasião, eu convidei ele para fazer um programa aqui para os evangelistas. E ele falou sobre essas técnicas do evangelismo da amizade. Então, a gente percebe isso presente na Bíblia. Sempre tem alguém envolvido. E isso é de Deus. Deus, ele quer que o ser humano tenha essa ação, esse envolvimento. Isso traz crescimento para a gente, traz maturidade. Pessoa que se envolve com a obra de Deus, que se envolve no evangelismo, isso é discipulado, né? E quando a gente batiza, dentro da Igreja Adventista, a orientação até mesmo profecia, né, que cada pessoa que se batiza, ela se torna um evangelista. O evangelismo precisa estar inserido na mente do crente. O crente, ele tem que ter essa noção solidária, humanitária, objetivo salvífico. E eu penso, então, que nessa experiência aqui do segundo toque, havia necessidade do envolvimento. Jesus Cristo quer mostrar que precisa ter não só a transformação que o Espírito traz, mas tem que ter uma ação humana também, porque isso traz edificação para a igreja e crescimento individual para a gente como indivíduo. Eu aprendi a fazer uma lista de oração. Essa lista de oração eu sempre procurei fazer em cada distrito que eu passava. Eu colocava para mim mesmo para ter uma experiência pessoal com Cristo. Eu tive experiências assim fantásticas, orando. Teve uma semana que eu orei pedindo a Deus que colocasse alguém no meu caminho, e apareceu uma mãe, ligou para mim dizendo que tinha um filho que havia saído do Rio e estava morando ali na cidade, que precisava do meu contato, da minha visita. Aí eu fui lá, fiz o contato, dei estudo bíblico para ele, era 2 casais assim recentes, os dois foram batizados.
E a partir de então eu comecei a fazer listas de oração. Minha lista às vezes chegava a 120 pessoas, a 150. Cada visita que eu fazia, percebi um interessado, a gente tem que estar atento, aos momentos. A gente vai ver isso mais à frente aqui, né? Tem que estar atento às oportunidades que aparecem no nosso caminho. E Mark Philly fala, em um dos seus livros que eu li, que cada crente tem pelo menos aí 15 oportunidades durante o dia de evangelizar. E às vezes a gente deixa passar desapercebido isso. E dentro dessa lista ali, eu percebi, ao longo do ano, a lista nomes iam saindo, porque era gente que Deus atendia a oração, ele se vinculava à igreja. Eu tinha que renovar sempre essa lista. É uma experiência fantástica. Eu faço uma lista de oração, colocando pessoas supostas, né, que poderão ser alcançadas pelo Evangelho. Você vai ver que experiência. O que a gente pode ver agora no segundo tópico da lição é o que seria ver as pessoas com os olhos do céu. Isso tratou aqui na parte de segunda-feira. Olhar com os olhos do céu. O que a gente pode aprender aqui com essa dinâmica? Eu acho que um ponto, né, pastor, é a gente ter sempre em mente que não existe caso perdido, né? Enquanto a porta da graça estiver aberta, não existe caso perdido para Deus. Às vezes a gente olha assim, meio torto para alguém e fala, cara, esse cara aí não tem jeito, esquece, não vou nem mais orar por ele, que esse aí não tem jeito. E Deus não vê assim, né? Cristo, ele via as pessoas sempre como alguém com potencial, né? Com potencial de ser um cristão, um evangelista, né? Paulo era perseguidor da igreja e Deus olhou ele como um grande evangelista, né? A mulher samaritana era renegada pela sociedade e foi quem evangelizou a região da Samaria. O endemoniado de Gadara era o endemoniado de Gadara. E ele não só evangelizou uma cidade, como evangelizou 10 cidades, né? Então, assim, olha como Deus olha as pessoas e olha como nós olhamos, né? Eu fico percebendo, às vezes eu vou num restaurante, numa pizzaria, eu fico olhando a forma às vezes o garçom proceder, às vezes no próprio condomínio onde a gente mora, né? Ver como que ali o porteiro, tem pessoas que se destacam, você sabe que tem pessoas que se destacam. E às vezes quando eu vejo um garçom se destacando para servir, com aquela atenção toda, eu fico olhando para ele, imaginando, poxa, que diácono ele daria na igreja, né? Se pudesse, conseguisse alcançar essa pessoa. Então, por outro lado, a gente vê aquele que parece que não tem jeito na vida dele, é um camarada torto, e você imagina que não vai ter jeito mesmo de acertar aquele indivíduo, não, né? Tem até o ditado que diz que pau que nasce torto morre torto, mas isso é um adágio aí mundano, né, do mundo. Dentro do aspecto aqui igrejeiro, né, que Deus faz na vida dos outros, é só olhar para a nossa vida, de repente olhar para a sua própria vida mesmo, quem você foi, a perspectiva que teria para você ou alguém que você conhece aí próximo. Quanta gente na igreja, eu lembro de um senhor, uma vez visitando ele estava contando a vida dele, às vezes chegava mais cedo na igreja, é bom às vezes chegar cedo na igreja porque a gente tem tempo de ficar ouvindo as pessoas, né? E você sabe de coisas, às vezes, do arco da velha, coisa que não saberia. E ele estava me contando, pastor, eu era um alambique. A minha mãe, a nossa mamadeira era bebida alcoólica. Ele disse que quando menino, todo mundo na casa morria de alcoolismo. E ele estava fadado a ser isso aí também, né? A morrer dessa forma. Não sei quantos conhecem aqui, família, o Costa, lá de Noan, acho que o Luciano conhece. Está em Maricá. Não sei se alguém conhece a família. Ele foi diretor lá do grupo de Noan. De nome eu conheço, mas assim, pessoalmente eu não associo quem é, não. Mas já ouvi muito falar. Na Semana Santa, ele, a esposa dele,
Eles foram fazer um trabalho num determinado bairro lá e chegaram na casa desse senhor, lembrei o nome dele, seu Manel. E chegaram lá e eles estavam no maior cachaçal lá, rolando cachaça, mas deixaram um folhetim, não é que a família foi para a igreja, o seu Manel foi, mesmo bêbado, não parou de ir, e, meu irmão, naquele ano ele já se batizou, no ano seguinte se tornou diácono da igreja e teve a vida transformada. Eu ficava olhando, poxa, eu nunca ia imaginar, né? Ele ali na igreja, quem ele foi, teve a vida transformada. Então, nós precisamos ver com os olhos do céu, né? Como Jesus via. Jesus via sempre oportunidade na vida de alguém. Alguém mais quer falar? Essa semana eu acabei indo lá ao shopping, fui lá trocar um negócio, e eu vi uma situação de uma pessoa na porta da loja, estava olhando a vitrine, né? E tem aquelas lojas mais requintadas que as pessoas ficam na porta para atender. E eu vi uma senhora bem vestida sendo atendida, e esse senhor que estava de chinelo, mal vestido, não deram nem atenção para ele. Aí eu fico pensando assim, eu olhei para aquela situação e lembrei da lição. A gente julga e às vezes a gente não tem noção. Então, assim como a gente julga a casca, né? A gente não sabe. Muitas vezes a pessoa é amarga, ou está triste, ou tem uma situação que não é tão favorável para o que as pessoas desejam, e as pessoas se enganam, entende? Aí daqui a pouco eu vi, ele não estava sujo, não era mendigo nem nada, ele estava limpo, só que ele estava com chinelo, havaiana, com uma bermuda. Daqui a pouco chegou o filho dele, todo bem arrumado, aí a mulher veio atender, aquilo me chocou. Aí a gente pensa assim, o que a gente faz na igreja? Será que alguém, quando chega assim, ou está mal vestido, ou tem uma postura tal, assim, assada, a gente toma um julgamento que não é com o olhar de Deus? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. O senhor falando aí do senhor que bebia e se converter a ser diácono, né? É uma grande vitória. E eu acho que o Espírito Santo trabalha, a gente faz e ele completa. A gente só tem que nos colocar à disposição de não julgar e ter o olhar do céu, realmente, para completar a obra dele. Boa noite. Desculpa, Augusto. Vai lá, Augusto. Não, é só... Eu acho que esse tema ele é muito legal, porque, assim, a gente sempre fala muito sobre não julgar, né? Julgar não nos compete, etc. Isso é bem complicado. Bem complicado. Né? Nós mesmos, a gente está andando na rua, a gente olha, a gente vê, hoje até por uma questão de defesa, né? Que a gente vive num mundo muito complicado, a gente está sempre, atitude suspeita aqui, um cara que pode ser ali, né? E etc. Jesus, ele na verdade vê, né? Consegue ver o íntimo da pessoa, consegue ver o coração, né? Mas nós não. Então, eu acho que é um treinamento muito grande que a gente tem que ter para... Não é que é exatamente abrir mão dessa avaliação, porque até para a gente se defender, para a gente, né? A gente tem que minimamente avaliar cada situação, cada circunstância, entendeu? Mas eu acho que a gente deve se lembrar fundamentalmente de um ponto. Quando a gente desconfia ou tira a esperança de alguém, a gente, na verdade, está duvidando de Deus. Do alcance do sacrifício dele, entende? Porque se você avalia que, olha, aquele não vale a pena abordar. Então, será que Jesus também não morreu por ele? A morte de Jesus não serviu para ele. Ele tá fora desse universo. Então, eu procuro cada vez... Porque, assim, o natural você olha, vê, né, você já fica mais recuado. Eu, ultimamente, tenho pensado mais nesse exercício de... Não, peraí, vamos lá. O preço que se pagou, né, paga tudo. Não cabe a mim chegar agora e dizer que não, você
não foi suficiente para você, não vai te alcançar. Então, eu fico me exercitando, né? Sempre pensando nisso, porque eu não posso duvidar de Deus, em nenhum aspecto, né, da divindade, né, da sua capacidade, né, de salvar. Então, é claro. O Cristiano Desculpa. quer falar. Ah, tá. Pode Desculpa. Falar. Obrigado, Shane. É mais ou menos o que eu penso é nessa linha aí mesmo que a Shirley falou, que o Augusto, o pastor, bem colocou, é a questão de a gente olha para as pessoas e a gente faz um pré-julgamento delas, né? Que não é o que Cristo faria. Porque Jesus, ele via potencial em todas as pessoas. Tanto é que Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, né, ele escolheu Judas, né, para ser um de seus discípulos, né? E aí eu me recordo quando Davi foi escolhido como rei, né? Jessé apresentou lá todos os seus filhos. E aí Deus disse para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí estava lá o Davizinho lá esquecido lá, pastoreando as ovelhas lá do pai. E aí manda chamar lá o Davi. E aí quando o Davi chega na presença de Samuel, Deus disse assim, é esse o meu ungido, o meu escolhido. Então a gente tem que ter exatamente os olhos de Cristo, né? O Luciano colocou aí da mulher samaritana, né? E de outros aí que ele comentou, né? Que Cristo, né, foi transformado por Cristo, pessoas que foram transformadas por ele e que depois virou grandes testemunhas de Cristo. E eu acho que o maior exemplo também é Maria Madalena, né? Quem era Maria Madalena diante da sociedade que ela vivia naquela época, né? Ela era uma mulher totalmente que tinha, né, uma vida completamente torta, né, podemos dizer assim, né, pastor, como o senhor colocou. Então, mas uma mulher que teve um encontro com Jesus, que foi transformada por ele, e Maria Madalena virou uma das maiores testemunhas de Cristo. Então, a gente não deve julgar, né, olhar para as pessoas e achar que não tem jeito, porque Deus não pensa assim, né? E a gente sabe também que quando Jesus voltar lá no céu, nós vamos ter surpresas. Pessoas que nós imaginávamos que era certo estar lá no céu, não vai estar. E pessoas que a gente achava assim, cara, essa aí com certeza não vai estar lá no céu, e vai estar lá, né? Então, Deus ele tem um olhar totalmente diferente do nosso. Então, como eu estava falando, nós julgamos, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos e a gente acaba julgando. Não tem, a gente tem que pedir a Deus para que nos livre disso. O problema de tudo é quando a gente rotula e passa isso adiante. Tem pessoas que não sabem filtrar, por exemplo, já aconteceu de eu perceber, de alguém falar de uma pessoa para outra e a outra pessoa acatou aquilo, não teve uma experiência própria com essa pessoa. Então, muitas vezes, o olhar de uma pessoa para com a outra que não é tão legal assim, ou que não tenha jeito, vamos dizer assim, já uma terceira pessoa poderá alcançar esta, entendeu? E ela vai ter uma visão diferente. Porque nós, seres humanos, às vezes, diante de uma mesma situação, vão ter vários tipos de interpretação e vão ver, talvez, no mesmo momento, não, mas não é assim que eu estou entendendo que está acontecendo ali, não. E não é isso que eu vi dessa pessoa. E a gente leva isso a ferro e fogo. Eu estou falando a gente porque eu me incluo nisso também. A gente tem que trabalhar e pedir a Deus que trabalhar isso na gente para que possamos permitir que Deus nos transforme. Exatamente isso, né? Às vezes a gente tem uma avaliação quase automática, né? Você olhou, avaliou né? Mas a sua atitude em função disso é que você vai ter que policiar, né?
E aí, para você não incorrer nesse erro de gerar muitas vezes essa injustiça e esse comportamento que, na verdade, não é o que Cristo desejaria, né? A gente, como pastor, a gente vai pegando assim uma manha de lidar, vai conhecendo com o tempo. Acho que passou um ano, você já vai conhecendo melhor as pessoas, e as pessoas também vão conhecendo a gente, né? A gente sabe quem é difícil de lidar, sabe quem é mais fácil, as pessoas também nos conhecem, tem toda essa situação. E, eticamente, eu tenho comigo, quando eu estou saindo de uma região, de uma igreja, de um distrito, aí o pastor que está chegando, às vezes, quer saber informações, né? Como é que é a igreja lá? Como é que são as pessoas? Então, eu procuro passar a melhor imagem possível. De repente, tem até algum indivíduo lá que a gente teve um relacionamento desgastante e tal, mas eu passo a melhor imagem para que ele descubra quem é quem, porque pode ser que ele tenha uma outra visão, como o Shirley falou, né? Ele não vai ter o mesmo problema que o outro teve, que eu tive, e a gente procura usar essa ética e tem dado bastante certo. Então, eu queria perguntar aqui, aproveitar esse gancho, como é que a gente faz para lidar com as pessoas difíceis? Como que Jesus lidava com as pessoas difíceis nesse processo de evangelismo? Eu assisti uma palestra recentemente sobre inteligência emocional. E fiquei pensando muito ali no assunto. Eu trouxe muitas ideias, né? A gente pensou bastante ali, trouxe ideias. No ambiente de trabalho, por exemplo, a gente lida com diversos tipos de pessoas. E o que seria ter essa inteligência emocional? Como que era a inteligência emocional de Jesus Cristo? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui, porque eu acho que isso aí tem muito a ver com o nosso dia a dia, no trabalho, na família. Por exemplo, como é que vai evangelizar? Eu acho que um campo assim que às vezes é difícil de evangelizar é a família. Ellen White fala que a gente tem que evangelizar como frente missionária na Igreja Adventista. A gente aprende que é parentes, amigos e vizinhos. Esse é o nosso campo missionário. É gente que a gente está na lida diária. Isso pode ser bom, isso é positivo, mas também pode ser negativo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Pastor. Tem uma pergunta aqui que a pergunta está assim, ó: por que parece ser tão difícil levar nossos familiares a Cristo? Porque dentro de casa, eu sou quem eu sou. No caso, eu deveria ser o mesmo em qualquer lugar. Então, eu tenho que ter cuidado com a minha imagem dentro de casa. Entendeu? Sergião, fala aí, Sergião. Opa, boa noite a todos. Na realidade, queria só falar um pouquinho do que aconteceu agora dos comentários, que eu estava aqui ouvindo, e depois falar um pouco desse nosso exemplo aqui da família e no trabalho e tal. Lidar com pessoas difíceis, eu estava escutando cada um de vocês colocar as situações, e Cristo, aqui na lição de quarta-feira, vem falando muito sobre isso, né? Ele lidava com pessoas difíceis, e na realidade ele via o potencial de cada uma, e ele sempre procurava resolver os problemas, vendo o potencial dessa pessoa, e ele a deixava, depois que ela era transformada, ele deixava essa pessoa para dar exemplo, para as pessoas entenderem que todo aquele ser humano, aquele pecador que ele veio resgatar, tem potencial para mudar, para ser resgatado. E aí, todos nós colocando esse ponto de vista, parece que Cristo já estava adivinhando que no dia 17/7/2020, a classe do Fonseca está comentando as dificuldades que tem. Se vocês observar, cada um de nós colocamos uma dificuldade aqui de avaliar, pré-julgar, olhar uma pessoa diferente porque está mal vestida ou porque é meio emburrada. Então, nós temos que realmente nos espelhar em Cristo. Por quê? Porque ele sabia que nós, como seres humanos, íamos ter essa dificuldade de lidar com esse tipo de situação. E ele fez questão de deixar o exemplo para cada um de nós. E aí, entrando no que o pastor falou, agora da família, é muito importante. A Shirley já veio tocando direto. Tem uma história conhecida de muitos de nós que diz o seguinte: o filho chegou para o pai e falou assim, para a irmãzinha: ô tia, eu queria bem morar na igreja. Ela perguntou: mas por que você quer morar na igreja? Você mora numa casa tão bacana com seus pais.
Ah, porque aqui na igreja o meu pai me trata tão bem, agora na minha casa, nossa, ele briga com a minha mãe, ele me bate, me bota de castigo. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu acho que, pôr em prática, né? Nós temos que ser, assim, iguais, tanto na nossa família, para ser um exemplo, que se eu salvar minha família, nossa, já está fazendo uma grande coisa, e ser um exemplo também para minha vizinhança, para o meu bairro, para o meu trabalho, mesmo que lá tenha um chefe ranzinza, que tenha um companheiro de trabalho que eu sei que ele está doido para dar uma pisada, para subir de posição. Então, a gente sabe que essas são as dificuldades que a gente vai encontrar. Mas, para isso, a gente tem que quê? Se espelhar em Cristo, senão a gente não consegue. Só em Jesus mesmo, porque, olha, gente, tem hora que dá vontade. Posso Dá só vontade de não complementar um querer ver pouco? mais. Só queria complementar um pouquinho, é que logo no início desse dia, né, foi na quarta-feira, as primeiras frases revelam um dos maiores segredos de Cristo para lidar com as pessoas difíceis, que é a questão da aceitação. Mas não é nesse sentido de aceitação que a gente tem hoje pela sociedade, do tipo que bate no ombro e vai, segue, tá tudo bem. Não, é no sentido de se preocupar com a pessoa que está ali. Porque às vezes a gente entra num automático que começa a falar de Cristo, a pessoa não quer me ouvir, problema, e segue para o outro, né? E não é assim, você tem que ouvir a pessoa, conhecer a pessoa e suave, crescendo ali, fazendo perguntas até que chega com aquela solução que vem do reino, entendeu? E a pessoa vai estar com o coração mais receptivo. E às vezes isso na família é complicado, né? Porque a gente chega querendo falar de Cristo, aí a família logo acha que a gente está julgando, que a gente quer impor, e aí já fica fechado, não quer conversar. Mas às vezes a gente até no passado, né, teve algumas situações que levam ela realmente a ficar assim, mas se nossas atitudes, a gente for com calma, entendeu? Demonstrando amor para aquela pessoa, tentando falar com ela de maneira suave, com o tempo ela vai ouvir. E ela vai lembrar, até mesmo que ela não fale para você na hora, assim, tudo bem, eu aceito, eu quero ir para a igreja, algum momento ela vai lembrar do que você falou para ela e ela vai procurar Cristo, entendeu? A gente não tem como saber quando. O livro do Serviço Cristão, ele menciona ali que Jesus Cristo, ele se misturava com as pessoas, ele granjeava a confiança, ele servia a uma necessidade. Então, uma vez que ele se misturava, servia uma necessidade da pessoa ali, ganhava confiança, aí ele dizia, segue-me. Esse é um processo simples que Jesus usava. E não é diferente hoje também. A grande questão aqui nesse aspecto de pessoas difíceis é que, principalmente no ambiente que nós vivemos, porque a gente passa a ter liberdade, né? Quando a gente se torna íntimo, parece que é mais fácil de você falar uma coisa que você não queria, é mais fácil de você ferir ou magoar, porque a gente tem liberdade, né? Liberdade. E essa liberdade é que, às vezes, atrapalha a liberdade demais, nesse aspecto, quando a gente convive no dia a dia. E aí, para isso, é necessária a inteligência emocional que Cristo tinha. E essa inteligência emocional, eu acho que ela vem também coligada com o fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão. Tudo isso eu procuro cada dia buscar nele, que eu sei que eu não tenho nada disso. E às vezes a gente... desculpa, pastor. Já estou concluindo aqui. É que são fatores que vai influenciar nessa lida do evangelismo aí. E o pastor Marco Filho também tem essa mesma pegada aí que Jesus usava. Se mistura, a gente tem que se misturar. O feirante, por exemplo, quer ganhar o feirante, você tem que ir à feira. Você quer ganhar ali o gari, você tem que estar com ele, se identificar com ele, o dia a dia dele, o que ele faz, ele cata lixo, a conversa dele, tem que estar envolvido. E vem a necessidade. Eu lembro que, dentro desse aspecto, eu falei que já ia acabar, mas aí vai vindo coisa na mente. Está dentro já daquilo que foi comentado aí da aparência. Eu estava vendendo um livro, de porta em porta,
aí tinha um senhor todo sujo na janela, mão suja, acho que ele estava comendo com a mão ali, a mão mesmo, e cheirando mal. Eu fui dar oferta, né? Falei, rapaz, aqui não vai dar certo, não. E ele estava na grade, assim, com a cara emburrada, nem mandou eu entrar, perguntou o que eu queria. Aí eu respirei fundo, me identifiquei, mostrei ali a literatura de saúde e fui criando pontes ali com ele e tal. Consegui até arrancar um sorriso e ele pediu para que eu entrasse dentro da casa dele. No final, quase almocei com ele, comendo com a mão também. Vendi uma coleção de 3 livros e saí feliz da vida, contente, né? A gente... Então, isso aí é metodologia que Jesus Cristo usava. Você tem que estar aonde a pessoa está. Você tem que coçar aonde está coçando. E é desse jeito. Pastor, eu acho, não, eu tenho certeza que o grande segredo de Jesus era o amor. Porque se a gente for parar para analisar, Jesus lidou com muitas pessoas difíceis, inclusive os apóstolos, né? João era conhecido como filho do trovão, né? Uma pessoa que tinha um temperamento completamente explosivo. E Jesus, a questão do amor, da paciência, né? E Jesus não desistia das pessoas nunca, né? Às vezes, o que acontece com a gente em relação à questão da nossa família, como o senhor colocou aí, fez a pergunta, é que às vezes a gente quer falar para os nossos familiares, né, de Jesus, e ali no primeiro momento eles não aceitam, né? E a gente já desiste, né? A gente fala assim, isso aí não quer nada com nada, não. Não quer nada com Jesus, não. E a gente acaba desistindo. E Jesus, ele não fazia isso. Ele ia até o fim. Com Judas foi assim. Jesus deu chance para Judas até ali o dia da ceia, né? Da última ceia que ele teve com os apóstolos, né? Ele deu chance a Judas até aquele momento ali. Infelizmente, Judas não aproveitou a chance que Cristo deu para ele. E às vezes acontece conosco também. A gente desiste, a gente não tem amor pelas pessoas, porque esse era o segredo de Jesus. Ele amava as pessoas, amava até o fim, né? A questão da paciência, né? E não desistir delas. E o problema é que a gente não tem paciência, a gente desiste muito fácil e muitas das vezes a gente não demonstra amor pelas pessoas. Então, esse era o segredo de Cristo. Cristiano, você falou tudo, tocou no ponto que para complementar, eu acho que a palavra-chave aí é um pouco empatia, né? Você imagina, né, com a análise que se faz hoje de personalidade, né, de inteligência emocional e tal, assim, se fosse avaliar a personalidade de Jesus, né, e a forma como ele se comportava. Se existisse uma graduação assim, claro que ia estar tudo ali, né, altíssimo, né, mas tipo, empatia está fora da escala, porque ele entendia a pessoa. Imagina a pessoa conversando com Jesus, ela olhava para ele e disse, ele me entende, ele sabe o que aconteceu comigo, né? E ele está dizendo que eu tenho chance, que não, sabe, que o que passou agora, eu tenho um potencial, né? E ele acredita. Imagina, Jesus falando com você, ele não está falando da boca para fora, ele está falando porque ele sabe, né? E ele acredita em você. E algumas... Então, oi. Isso que você está falando aí, o Cristiano também falou, realmente, essa empatia, Jesus ele não ficava em cima de um púlpito, ele ia nas ruas, ele ia nas casas, na casa do povo. Exatamente. Eu tenho percebido, às vezes, que o melhor líder que a igreja ama, não é aquele líder de púlpito, é o líder que tem empatia, que liga, dá um telefonema, faz uma visita. Não é aquele líder que fala bonito, mas é que ele se coloca no lugar do outro. Exatamente, que se importa, né? E assim, isso está refletido no amor mesmo. O amor de Deus é isso, é um amor que se importa, ele quer que todo mundo se salve. Então, ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, né? E a gente transportando isso para Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, né? Como um exemplo para a gente vê isso claramente nessas atitudes, e eu acho que é isso que a gente tem que tentar imitar, em especial, né? Eu para falar a verdade, falo isso assim, sem de maneira nenhuma querer
me gloriar, ou trazer glória para mim, mas, acima de tudo, reconhecer um dom que Deus me deu. Eu sempre, por onde eu passei, mesmo nos ambientes profissionais, eu virei gerenciador de pepino, né? E mesmo às vezes fugindo um pouco da minha área de atuação. E muitas vezes o pepino era tratar com pessoas. Então, às vezes, não tinha nada a ver com a situação. Augusto, vai lá conversar com fulano e tal. Às vezes eram pessoas extremamente difíceis. Eu comecei a minha carreira assim, de uma maneira meio precipitada, muito, muito novo, né, e tal, e muito em função de uma pessoa que trabalhava num determinado setor, e essa pessoa, ela ficava dentro da sala dela e ninguém tinha coragem de falar, porque ela parecia que ia atacar a coisa. Quem abria a porta parecia que ia receber um livro na cabeça, entendeu? E essa mesma pessoa, que eu mal conhecia, foi a que começou o meu treinamento na área que eu sou formado hoje, que me deu boa parte, o início para as minhas habilidades, entendeu? Então, assim, ela não só tratou comigo, mas ela teve paciência de me ensinar, de ver eu errar. Ele não admitia, as pessoas, eu chegava dele lá e falava assim, mas eu tô com uma dúvida aqui, ele leu o manual e continuava lá. Só falava isso, mas a gente começou a estabelecer um diálogo e a coisa se desenvolveu. Então, assim, e a partir daí, e agora analisando em retrospectiva, lendo essa lição, eu vejo isso. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, né, e tenta trabalhar esse preconceito que a gente tem, né, de avaliação, de ouvir o que a Shirley falou muito isso, né, ouvir o que o outro disse a respeito daquele, né, mas você mesmo não teve nenhuma interação com aquela pessoa, né? Então vai lá, se desarma e conversa, né? E aí, se você estabelecer essa relação de empatia, realmente tem poucas pessoas que resistem a essa abordagem mais amorosa e mais cuidadosa. Amigos, precisamos chegar aqui. Shirley quer falar. Pode falar. Essa questão aí é tudo baseado em comunicação, né? Toda parte de comunicação falha vai fazer interpretação falha também. Então, fofocas, disse-me-disse, falar o que pensa do outro, não é algo que vai construir. Então, nós podemos ser testemunhas de Jesus, fazendo essa construção, essa ponte, para até melhorar a visão para o outro, ser apaziguador, ser pacificador, né? E não ficar alimentando algo que não vai construir, aquilo que não vai acrescentar em nada. Então, o olhar de Jesus é isso, além da empatia, porque é isso que, quando eu tenho o amor de Jesus dentro de mim, é o que eu vou motivar. Eu não motivo ninguém, quem motiva é Deus. Mas eu vou mostrar concretamente aquilo que Deus mostraria quando eu tenho Ele em mim, quando Cristo vive em mim. É isso. Os comentários aí estão bombando, pegando fogo. A gente precisa agora ir para o final, porque o tempo ele está conspirando. Eu quero agora colocar aqui a última pergunta e quem quiser falar alguma coisa, sinta à vontade para a gente concluir, que é sobre as oportunidades. As oportunidades, ela diz que na vida existem coisas que não voltam mais. Diz que a flecha lançada é a pena que você joga ao vento e as palavras que você solta, né? E as oportunidades são assim, existem oportunidades que elas... É aquele momento ali. Como que a gente pode enxergar as oportunidades que Deus coloca diante de nós nesse aspecto aqui da lição, dentro do evangelismo? A gente fazer um resuminho rápido aqui para finalizar. Eu acho, pastor, que qualquer contato com alguém é uma oportunidade. Né? A gente não precisa pregar com palavras, né? A gente prega com ações. Mas eu gosto muito do texto de Paulo para Timóteo, quando ele diz assim, pregue quando for oportuno e quando não for oportuno, né? Então, a oportunidade faz o ladrão e faz o cristão também, né?
Então, a gente tem que aproveitar todas elas para falar de Jesus e mostrar, né? Eu acho que uma dica que a gente pode obter é a oração, né? A gente orar a Deus todos os dias para que Ele mostre alguém para a gente, né? Para que a gente possa falar dele para alguém todo dia, né? E até semana passada o pastor Josanã falou sobre isso, né? Tem uma oração que Deus nunca deixa de atender e sempre diz sim, força para pregar para a missão, né? É o Espírito Santo, é por perdão. Então, a gente tem que aproveitar isso. Alguém mais quer fechar aí? Às vezes nós queremos ser missionários, vendo essas experiências bonitas que passam no Novo Tempo, né? Missionário além mar. A gente estuda a história dos antepassados, aí, os pioneiros. E até diz que o missionário, na época dos pioneiros, os pioneiros adventistas, pioneiros aí que labutaram pelo crescimento da igreja no mundo, a perspectiva de vida deles era de 15 meses. Impressionante, né? Tem um livro agora, até vai ser usado aí, a associação vai usar esse livro, e o autor faz essa abordagem, ele é um historiador, ele fez uma abordagem da vida dos pioneiros, contando cada detalhe, coisas ali que vale a pena ler esse livro aí, são detalhes que a gente não tem essa informação, e ele colocou nesse manual. Um dos detalhes é esse, que a perspectiva de vida de um missionário que ia para outro lugar, ia para fora, era de 15 meses, 15 a 22 meses, e o camarada ia determinado, né? Os tempos mudaram, mas a missão continua para a gente. E as oportunidades, elas estão todos os dias, e eu penso, como o Luciano falou, precisamos orar a Deus, pedindo para que a gente tenha a visão de saber quem é a pessoa que está amadurecida ali, para colocar no nosso caminho e a gente não perder oportunidades. Não perder as oportunidades que todos os dias chegam à nossa vida. São oportunidades diversas. Às vezes eu percebo que até vacilo. Poxa, eu era para ter alguma coisa na mão aqui agora, no carro, né? Ali o frentista. Você sentiu ali, sabe quando você sente tipo um feedback ali, tem aquela coisa, aquela energia evangelística ali na hora que você vê que era o viés. Caramba, precisava disso aqui como ponte. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. E às vezes nessas oportunidades cabe até você estar preparado, né? Ter ali uma literatura, ter alguma coisa para fazer de ponte. E Deus, na verdade, Ele nos dá a sabedoria na hora para saber como conduzir. Aqui a gente finaliza. Eu vou ler aqui um texto final da lição. Diz assim: ao nosso redor, pessoas buscam as coisas da eternidade. Jesus disse de maneira tão apropriada: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema não estava na seara. Não estava na seara. Com os olhos divinamente ungidos, Jesus viu uma seara abundante, onde os discípulos viram apenas oposições. Então, o problema não está na seara, né? O problema é outro, e muitas vezes o problema está em nós como discípulos. Eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, em suas grandes ações, era uma pessoa magrinha, né, raquítica, e quanta coisa essa mulher fez. Pegavam ela, às vezes, na rua, fora de hora da noite, socorrendo alguém ali, com alguém no colo. A gente morria ali nos braços dela, a gente suja. E um repórter perguntou para ela como que ela tinha força, né, para fazer tudo aquilo, e exaltando ali as qualidades dela. E ela disse: olha, eu sou apenas a caneta que Deus usa. Vamos ter essa ideia também aí de ser a caneta de Deus. Certamente você vai escrever uma nova história. Amém?
Amém. Amém. Vamos orar então para nós terminarmos? Concluir, fazer a oração. Vamos orar. Curva sua fronte então, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado, Senhor, por essa classe onde podemos estudar e aprender mais de Ti. Que de fato possamos ser a sua caneta, o seu vaso, a sua ferramenta para a pregação do Evangelho, Senhor Deus. E que toda a honra, toda a glória sejam dados a Ti. Que o Senhor nos use para testemunhar de Ti quando for oportuno e quando não for oportuno. Que possamos aproveitar cada oportunidade para testemunhar do Seu amor e assim apressarmos a Sua vinda. Abençoe cada um aqui presente, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e enviar o Teu Espírito sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.